Band Entrevista toda semana um assunto que a população da região metropolitana precisa saber. Hoje o programa recebe o empresário, escritor, palestrante e o otimista inveterado Geraldo Rufino, que estava falando da questão da capacidade das pessoas. E assim você foi montando o seu grande time que você tem hoje, um time vencedor. A capacidade, o seu olhar de enxergar a capacidade é um... As pessoas às vezes têm dificuldade de enxergar essa capacidade que cada um pode ter, Geraldo. Como é que você vê isso no mundo hoje? As pessoas têm olhado muito o currículo. Eu olho as pessoas. Eu acho que tinha que aproveitar esse cenário aí de pandemia para lembrar que você precisa cuidar das pessoas, do que vale são as pessoas. Não é pessoas não é CNPJ que faz pessoas, são pessoas que constroem e levantam e conservam o CNPJ. Então, o meu time é dono do meu CNPJ e não o contrário. Então, quando eles entram, eles são orientados a trabalhar para eles. Autoestima, acreditar neles. Deus da entrevista. Quando eles passam por um período de avaliação, o brasileiro, o afro, o negro, ele é muito capaz, mas a vida toda disseram para ele que ele não pode, que ele ia ser rejeitado por isso, que ele não há fila de 3 ou 4, se ele for negro ele não tem chance. E aí, o que nós fazemos na admissão? Trabalha na hora a autoestima dele para ele entender o seguinte: cara, você é muito bom, só depende de você. Aí ele vai lá dentro e busca o potencial que ele tem, que é gigante. Fazendo dessa forma e dando oportunidade, o brasileiro, o negro, que é a maioria desse país, só precisa de oportunidade. Foi o que aconteceu comigo e o que eu procuro compartilhar com quem vem da minha empresa. Só oportunidade. A hora que você dá oportunidade, esse cara empurra a porta e não para mais. E vai. O que acontece? As cotas, eu acho que é uma coisa imprescindível, porque o cara precisa, é uma motivação, serve muito mais de motivação, estímulo, para que ele acreditar que aquilo vai garantir uma oportunidade para ele. Eu fiz diferente. Eu dou oportunidade natural. Aí aqui tem tanto afro, tem tanto negro que não precisou cota. A maioria é. Mas eles conseguiram por capacidade e eu só precisei apertar o botãozinho da autoestima. Eu só precisei que ele olhasse para dentro e acreditasse neles. Agora, você acha, Rufino, que muitas vezes a desculpa vira uma muleta para não correr atrás dessa oportunidade que você está citando, principalmente em relação a racismo, nesse sentido? Olha, a desculpa, na realidade, desde criança, eu tinha coleguinhas lá na favela que eu morava, que a mãe dizia que ele ia ter problema porque era menino, porque era negro, porque era pobre, porque tinha problema de gênero. Cara, problema de gênero que eu digo é o seguinte: ele tinha um gênero que não é maioria, então a sociedade não aprova e tal. Bom, iam só levando o cara para baixo. Então, ele cresce com essas falsas crenças. Então, aqui ele já acostumou tanto desacreditar que ele começa a justificar e não fazer. Aí vem o tal que eles falam de mimimi. Porque ele foi criado dessa forma. E, às vezes, até a mãe dele, inocentemente, diz para ele que ele não pode. Não é porque ela não acredita nele, ela não ama. É que ela não quer que ele crie expectativa e tenha decepção. Então, ela começa a protegê-lo. E as pessoas são criadas dessa forma, lacrar. A educação familiar já começa de forma negativa. Então, na realidade, quando eu falava, mas o cara fica justificando, fica... Então, ele foi criado dessa forma. Então, eu acho que a comunicação nossa hoje, tanto vocês da mídia, como nós que somos empreendedores, que podemos ser referência ou ter influência, estamos o tempo todo batendo na tecla para essas pessoas voltar a pagar a falsa crença, voltar a acreditar nele, olhar para dentro, entender que ele pode sim, que não tem ninguém mais inteligente, menos inteligente, que a cor dele é linda e que não é um problema ser favelado, não é um problema ser afrodescendente. O problema é você não acreditar nas negatividades que passaram para você, mas você pode começar de novo. Então, gente, aproveita essa pandemia, começa de novo, começa aqui, mudando o jeito de pensar, mudança de comportamento, volta a acreditar, para de achar que agora vai ser um problema maior. Não, agora vai ser continuação, não tem novo normal. O novo normal é você melhorar como ser humano, e você começa a melhorar quando você melhora o seu jeito de pensar, quando você começa a acreditar. Então, na realidade, eu não condeno essas pessoas, elas foram criadas assim. Então, mas eu acho que está na hora de informá-las que era uma falsa crença, que era uma mentira, e que ele é bom sim. Geraldo, você falou rapidamente da questão de cotas. A Cíntia, inclusive, conversava com a gente. Tem uma pergunta sobre isso, sobre a questão de cotas. Cíntia. Rufino, tem uma outra pergunta para você. Você é um homem muito bem sucedido, com uma trajetória de mobilidade social. E eu vi um vídeo seu que você falava ser contra as cotas.
que foram um passo muito importante na política de inclusão de pessoas pobres e pessoas pretas no Brasil, especificamente. Muitos que acessaram a universidade só depois que essas cotas foram implementadas. E você dizia que é contra a cota para pessoa de cor, que somos todos da mesma... somos todos pessoas, né? Queria saber a sua opinião, se essa opinião ainda se mantém. Depois de a gente ter visto um avanço na política de cotas, desse seu discurso de que as cotas não são necessárias. Você falava de criar um feriado para mim, cotas para o meu filho, isso não é necessário. O necessário é que sejamos todos iguais. Qual que é a sua opinião a respeito disso nos dias de hoje? Olha, Cíntia, adorei a pergunta, porque as pessoas às vezes acham que, tipo, como eu tenho uma situação tranquila e eu posso fazer isso para meus filhos, acham que o resto é relativo. Não. Eu entendo o problema dessas pessoas que foram criadas dessa forma e passaram a depender da necessidade de alguém abrir uma oportunidade. E a cota é parte dessa oportunidade. Então, não é que eu sou contra a cota. Eu não sou contra a cota. Eu não sou a favor dela ser só para negro. Porque é o seguinte, se você for numa favela, 40% de quem está na favela não é negro. Mas eles estão na favela. Por que a cota não vale para eles? Então, eu entendo o seguinte, que a cota tem que ter, sim, é uma necessidade, ela deve ser até ampliada, mas ela não pode excluir. Quando você fala a cota só serve para negro, para mim isso é um racismo, é uma discriminação, porque tem muita gente de pele clara na favela, que eu estava lá e eu convivia com essas pessoas, que são estudiosos, são loucos para ter a oportunidade de entrar na escola, mas a cor dele não permite porque ele é branco. Esse é um outro tipo de racismo. Então, eu sou contra o racismo, contra o preconceito. E quando você separa pela cor de pele, para mim, em qualquer situação, é racismo e preconceito. Então, quando se fala em cota, tem que ser cota para quem está lá, tem vontade e não tem oportunidade. E não tem que ficar avaliando se o cara é pardo, se ele é mais preto, se ele é mais claro. Não, ele é brasileiro, ele está dentro da favela como todo mundo. Ele não teve oportunidade como todo mundo. E ele não tem que ser penalizado por ele não ter nascido negro. Eu acho que a cota tem que ser para os dois. É isso. Quando eu falo que eu sou contra isso, do jeito que ela é usada, tá bom? Perfeito. Continue conosco. Em instantes tem mais Geraldo Rufino aqui no Band Entrevista.